que restabeleça a democracia no país. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Vamos votar que nós temos que mudar isso aí. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Um, dois, três e já! Atrasado, horrível, mas é provocativa essa garota. Unissex começando, que eu perdi até o chinelo. Começando com Alexandre Mendes, terceira dele, Ana, como sempre, eu, para falar de um assunto que eu senti falta quando a gente estava falando do nosso tema pardo. Eu senti muita falta da gente colocar, talvez, nesse termo pardo, não apenas os pardos como eu e Alexandre, que tem mesticinho de índio, mas os pardos negros, mestiços da raça negra, que foram no Brasil. Meu Deus, aconteceu tanta coisa no Brasil que era ou para a gente tomar vergonha na cara, ou para a gente rastejar lá onde ficam os esgotos, e olha que a gente preferiu, ao invés de tomar vergonha na cara, perceber que a gente precisava melhorar a autoestima das pessoas, fomos para outro lugar. Eu vou ler o que eu decidi ler pela primeira vez. O Unissex vai começar com uma leitura. Os direitos são coisas que as pessoas criam e decretam. Não são decretados por um poder sobrenatural. Alexandre caiu. E não são inevitáveis. Então, se quisermos ter direitos, temos de os fazer. De outra maneira, não os teremos. É desse modo que as mulheres tiveram de conquistar o direito de votar, porque eram consideradas demasiado estúpidas e infantis para lhes ser permitido fazê-lo. Eram como as crianças e os cães. A formulação do século XIX era que, em termos de responsabilidades, as mulheres eram adultas, mas em termos de direitos, eram crianças. Portanto, eram responsabilizadas pelas suas más ações, não lhes sendo permitida uma cidadania plena. E eu já pulo direto para aquele avizinho por cima do ombro que eu e Ana tivemos, sei lá, nem um mês atrás. Vocês querem falar sobre isso? Perfeitamente, podem falar, mas falem bem, hein? Não deem vexame, hein? Saibam se comportar, hein? Que é aquilo que eu acho que mais machuca quando você tem o racismo. Olha, você não sabe se comportar, mas eu vou lhe ensinar, hein? Você quer aprender por bem ou por mal?
sim. Ameaça velada. Quando a gente troca para o machismo, eu não sei porque é que eu tô te batendo, mas você há de saber porque tá apanhando, hein? E antigamente era você apanhou e não teve culpa, fica para a próxima. Então, isso tudo a gente traz, e isso tudo tá para nós, para os brasileiros, tá muito relacionado ao fato de que seja o que for que a gente faça, pode ser castigado. Ontem teve a notícia de que uma senhora de 72 anos, ela nunca conheceu uma vida que não fosse a vida de uma pessoa escravizada. Eu vi essa notícia. Para aquela que era chefa dela, esse ser maligno, ela era empregada, ela era funcionária. Sim. Caramba, você só no filme que as pessoas que têm o poder, eu nem vou falar de raça. No filme que as pessoas têm o poder, são protagonistas, só acontece coisa boa com elas. Elas podem matar, podem fazer o que elas quiserem. Sim. E tem lá as vítimas. A vítima é o povão, né? Somos nós. E nesse caso eu quero incluir todas as raças, porque hoje... Não é um roteiro, é um recado aqui. Hoje, como sempre, não era uma questão de raça, era uma questão de poder. Então, já que eu tenho poder, eu vou lá e massacro. Sim, concordo. Então, pronto, vou começar daí, de uma maneira assim, meio radical, saindo faísca. Vai, Alexandre, força aí. Opa, é um assunto delicado, né, gente? Quando a gente fala do sofrimento dos outros, de uma forma geral, né? A gente corre o risco, mesmo sem querer, de subestimar a dor do próximo e definir com palavras, é tão fácil, né? Um sentimento, um trauma, não é? E eu vejo que a sociedade brasileira é uma sociedade traumatizada. Todo povo que foi colonizado, né, o que sofreu a escravidão e a violência que o Brasil sofre até hoje, é um povo muito traumatizado, porque a violência bem falado, traumatiza. sofre até hoje. Nada acabou. Sim. Só trocou de nome, acabou. Nada acabou. E a bem da verdade nunca vai acabar, não é? Porque os povos livres, eles conquistaram essa liberdade contra a existência perene da violência, do abuso, não é? Então, assim, nada disso foi entregue de presente, né? Não é um evento natural. A liberdade, ela não nasce como as plantas, né? Você tem que lutar por ela, de várias formas, não é? E, assim, o brasileiro, falando na questão do pardo, e aí eu me incluo nessa categoria bizarra, né? Mas agora da perspectiva do negro, e eu falo não como negro, mas como uma família brasileira como a minha. Por exemplo, minha sobrinha é filha de, como eu disse na outra oportunidade, ela é filha de uma mãe negra e de um pai de origem indígena, né? Meio português, meio indígena, né? Então, assim, gerou uma menina, uma mulher negra, parda, não é? Um negro pardo, porque o pai não é negro, mas que está nesse limbo social histórico dos pardos, né? Mais uma para o nosso clube, o clube dos que não são indígenas, não são africanos e não são europeus, né? E esse tema, então, ele é pertinente e eu posso falar dele porque está na minha família, está na minha experiência de vida também, né? Não posso falar como negro, mas posso falar em favor dos negros, a começar pela minha sobrinha, né? Então, assim, o que eu vejo é que o brasileiro pardo de origem negra, ele está numa situação um pouco mais complicada que a situação do indígena, não é? Como ser humano. Esse é o nosso tema. Me corrija se eu estiver errado. Então, assim, eu costumo dizer assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma pátria dos portugueses sem Portugal, dos índios sem floresta, dos negros sem África, certo? E no caso dos negros, que foram brutalmente escravizados, uma situação ainda mais difícil vai se construindo à medida em que você tem um pai, por exemplo, que não é negro, uma mãe que não é negra,
mas você é negro, não é? E quando você olha para a sua própria família, para os seus pais, para os seus irmãos, e a única causa que você tem para lutar te coloca num certo isolamento, até em relação com o núcleo familiar, você está numa posição bem difícil, né? Porque a gente está aqui falando de uma dor que a gente não sofreu. E isso tudo bem, porque o negro brasileiro pode olhar para esse nosso programa e dizer assim, vocês não têm o direito de falar nisso, vocês não sofreram, né? Mas aí tudo bem, porque nós somos pessoas estranhas ao núcleo familiar dele, vamos supor assim, ou dela, negra. Mas quando essa pessoa olha para o seu próprio núcleo familiar e fala assim, poxa, eu estou sozinha nessa luta, né? Meu pai não foi negro, ou não é negro, mas eu sou negro, não é? Um pouco como o filho da mãe judia, que o pai não é judeu, mas ela é judia, porque a mãe era judia, né? Então, essa meia herança é uma situação ainda, na minha opinião, um pouco mais cruel, porque você precisa reconstruir a sua luta quase que como um indivíduo, porque a nação parda não existe organizada. A nação parda é uma coisa, como a gente falou no caso do indígena, é uma coisa difusa, ela não tem floresta nem África para voltar. Ela tem que se afirmar como brasileira. E se afirmar como brasileiro é uma coisa muito difícil, né? Porque o que é o brasileiro, né? O que nós somos? Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Na verdade, as pessoas queriam manter o que sempre tiveram. Elas continuam fazendo a mesma coisa. Do Brasil, da chegada dos portugueses até hoje, a atitude nunca mudou. É sempre a mesma atitude. Vamos tirar o que nós pudermos daqui. E larga os bichinhos pro lado de lá. Tem nós e tem o povo. Não interessa o que é que o povo faz, qual é o momento da economia, qual é o momento da história. Tem nós e tem o povo. Para o povo, nada. Deixa. A gente estava, hoje, quando a gente estava voltando da caminhada, estava falando uma coisa de que, atualmente, antigamente as pessoas podiam guardar talvez uma moeda, porque elas ganhavam mensalmente, então elas podiam guardar alguma coisa prevendo o futuro. O futuro hoje acaba no hoje. As pessoas só têm o dinheiro para comer hoje. Sim. Não dá para você guardar uma moeda e investir na educação, pensar, não, isso aqui eu vou encher o porquinho com a moeda e vou pagar, sei lá, um livro ou alguma coisa. Você não tem o dinheiro nem para o hoje, mal e mal. Sim. Então, se nós formos olhar o que é que a economia está fazendo com os pobres são os pardos. Gente, é incrível. Virou uma coletividade. O que é pobre? São os pardos. Sim. Então, o que é que vai se fazer com o povo? Os pobres? Vamos escravizar. Não tem o nome escravo, tá? Mas se você não tem dinheiro nenhum, você trabalha para comer, o que é que você é? Eu venho de um lugar onde o meu ponto de vista era que as pessoas tinham diferenças, mas as diferenças eram históricas, mas eram muito factuais. Isto é, no momento, alguém é mais fraco, mais frágil, é preciso ser ajudado. Alguém está a exagerar no seu poder, a gente tem que chegar lá e dizer, espera aí, você não é o dono da razão. Quer dizer, eu quando vim viver para o Brasil, fui percebendo que eu tinha um privilégio. Eu não sou de uma família rica, não sou de uma família de sangue azul, mas eu tinha privilégios que eu não sabia. Tinha muitos privilégios. Agora, eu chego aqui e talvez o maior privilégio que eu tinha é que eu era vista como eu era. E não com a cor, o tamanho, enfim. Aí chego a um lugar onde é muito desconhecido tudo. A pessoa acha que sabe, porque sabe um pouco de história, sabe um pouco da vida, mas chega a um lugar onde a dor está por todo lado. E fica uma coisa horrível, porque você não sabe do assunto. Então, eu carrego uma história, quer dizer, eu, o português, carrego uma história, e que o que me dói é, ou você sofre, ou você faz de conta que não existe e continua a ser colonizador.
porque as pessoas que eu vejo aqui, que são portuguesas, por exemplo, e não são de outros países, que estão no Brasil, se estão em lugares superiores, são muito poucas aquelas que respeitam o pardo, a história, muito poucas. As que respeitam, respeitam e ainda bem, mas há muitas que não respeitam. E as pessoas que ficam com uma dor maior, um ponto de vista de, ouça, isto não é justo, ficamos também num lugar onde não conseguimos ajudar, porque as pessoas olham para nós e dizem, como você quer ajudar? Você faz parte de um lugar que é um lugar que nós aprendemos a ter cuidado, porque vocês fizeram coisas más e eu não sei se posso confiar. E também você não sabe, e é verdade. Então eu até tomei nota. Eu estou a aprender, eu quero aprender. Eu tenho um desconhecimento que eu não tinha noção. E eu, como digo, estou a falar do meu ponto de vista e no ponto de vista de uma pessoa branca, portuguesa, que vivia lá na Europa e achava que era história assim. Mas agora, na realidade, no dia-a-dia, eu tenho um desconhecimento muito grande. Então eu preciso aprender, preciso respeitar e preciso saber onde posso ajudar. Bom, a gente já está no conselho de $1 milhão. Aviso aos navegantes que, já que a gente está falando das grandes navegações, que no máximo em 10 minutos esse programa acaba. Então eu já vou para o meu conselho de $1 milhão para o Alexandre terminar com o dele. Então, falando das cotas, eu vou continuar no tema que eu tinha começado antes, que é as cotas serviam para o governo, para os governos se prepararem ou prepararem um projeto de educação que fosse universalizado para o Brasil, com muito mais qualidade de ensino, com muito mais preparo, com muito mais experiências e conhecimento, e troca de conhecimento. É claro que os governos não fizeram nada, então as cotas elas não são suficientes, elas são um início, vamos dizer, à espera de uma ação que tem que vir. É do meu interesse, é do interesse de Alexandre, é do interesse de qualquer raça, qualquer pessoa, qualquer nível social, porque não se trabalha nenhuma das outras qualidades humanas ou qualidades de um país se a gente não tiver a estrutura. Qual é a estrutura? Educação. A educação do Brasil é uma bomba, é uma porcaria. Não existe mais uma palavra bonita para falar disso. É uma porcaria, uma carniça. As crianças não aprendem nada, a escola é chata, não tem uma estrutura onde o conhecimento seja interessante. Meu Deus, aprender a andar de bicicleta, as crianças aprendem sozinhas. Você bota uma bicicleta e bota uma criança sozinha, num instante ela subiu no selim da bicicleta, num instante ela sabe como é que ela tem que segurar, não se equilibra, vai andando com o pé, depois ela sobe no paralelepípedo ali do meio fio e já fica equilibrada. A criança sabe sozinha, basta você dar a ela a possibilidade de se encontrar com a aprendizagem que você quer dela. Nem isso. Verdade. Você chega na escola, você não tem acesso nem a isso, nem a uma bicicleta jogada no chão para você aprender, nem a um giz jogado no chão para você dizer, pô, minha mãe dizia que existia uma brincadeira que se chamava amarelinha. Alguém me disse que tinha uma brincadeira que se chamava chicotinho queimado. Nem isso. Então a criança vai lá ficar igual um robô, sentado numa cadeira, rabiscando. Gente, rabiscar... Pelo amor de Deus, sabe assim, nenhuma pessoa... Gente, eu sou fono, a minha formação original é fono. A minha primeira pós-graduação foi psicomotricidade. Isso é inadmissível. Sim, é inadmissível que as crianças não falem. É inadmissível que os adultos estejam se relacionando com as crianças para dar ordem simples. Você não está falando com ninguém. Você não é um diálogo quando você chega para uma criança e diz... Tira a toalha de cima da cama, pendura atrás da porta do banheiro, agora bota o sabonete, não sei o quê. Gente, ela é só um pouquinho mais complexo do que você está falando com o seu cachorro. Gente, comunicação não é isso. Aí depois você diz, mas as crianças não aprendem a escrever. Mas se ninguém ensinou elas a falarem,
Como é que vão escrever? É verdade. São É isso aí. aprendizagens subsequentes. Como é que você nega a primeira parte da jossa que você tem que fazer e espera que a segunda se faça por milagre do Divino Espírito Santo? Então, eu coloco a culpa no governo, a escola é uma bomba. Então, Sim, vamos tudo falar errado. de raça, vamos falar de pobreza, vamos falar de paz, vamos falar de governo, porque somos nós, afinal, no frigir dos ovos, que vamos dizer, Sim. o cara me deu uma caixa de remédio, mas por que ele me deu uma caixa de remédio se eu tenho direito de ir lá e pegar o maldito do remédio? Ele não está me favorecendo, ele está querendo o quê? Me comprar? Isso não se compra. Brasilidade é você ter orgulho de ser o que é. Nós somos pardos. Pode ser uma coisa Sim. ruim, pode ser uma coisa boa. Para mim, tem que ser boa. Não gostou? Come menos. Minha avó dizia isso. Não gostou? Coma menos. Obrigado. Eu concordo com tudo que você falou, Ana. E a Ana também disse, a Ana Santos. E eu queria concluir dizendo o seguinte, e é um conselho também que eu dou. Eu já fui brasileiro em Portugal, já fui brasileiro na Alemanha, né? Agora, principalmente na primeira parte da fala da Ana, eu reflito da seguinte maneira. Nesse exato instante tem um alemão trabalhando em Jerusalém, ou em Israel, certo? Tem um brasileiro trabalhando no Paraguai, não é? Tem um americano trabalhando no Iraque. Então, esse fenômeno do representante do país, colonizador, agressor, destruidor, etc., que impingiu o sofrimento, ter que se mudar para o lugar onde a dor foi gerada e ter que abrir mão dessa carga, não é? E hoje, mais do que nunca, a gente precisa abrir mão disso tudo e se reconhecer ser humano, entrar para o grupo dos seres humanos. Porque enquanto a gente carregar a bandeira do brasileiro que massacrou o paraguaio, do português que massacrou o brasileiro, do alemão que massacrou o judeu, a vida vai ser impossível, porque o judeu massacrou o árabe, que massacrou o judeu, que massacrou não sei quem, isso é infinito. E assim, a gente tem que dividir a humanidade em dois grupos. O grupo dos seres humanos, que olham um para os outros como seres humanos apenas, e o grupo do resto todo que tem alguma razão para odiar, para revidar, para matar, para acusar, etc. Esse grupo não vale a pena, esse outro grupo não vale a pena. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? E a gente tem que viver o mundo dos seres humanos, as escolhas, né, que a gente faz. E também o negro, e também o índio, e também todos nós, não é? Esse desafio é a gente se identificar como ser humano em primeiro lugar. Quando a gente estiver lá... Vamos escolher pessoas. É muito difícil Sim. você encontrar pessoas boas no mundo. Atualmente, o mundo é seres humanos bons, mais ou menos, e, Maria, não quero isso perto de mim de jeito nenhum. Então, assim, você está tropeçando em todo mundo. Você está ali, pensa que você está andando sei lá, no desfile da escola de samba, tem aquela multidão. Você diz, quem é que é bom, quem é que é ruim aqui? Gente, eu tenho que me coligar. Vamos nos coligar. Eu falo sempre de coletivo, gente. A resposta que nós podemos dar ao mundo está em nós formarmos bons grupos. Bom grupo não tem cientista só, gente acadêmica. Não, bom grupo tem boas pessoas. Com certeza, é o que eu acredito. E uma boa pessoa tem a sua sabedoria. Ela não precisa ir para a universidade para ser sábia, não. Às vezes as pessoas que nem passaram na porta da escola têm muito mais sabedoria do que eu, que vivi sentada em uma. Então, assim, aprendam com as pessoas. Não é possível que vocês não tenham abertura mental para a curiosidade básica, humana, para sentarem do lado de um índio para aprenderem uma filosofia de vida que é absurdamente mais interessante do que a nossa, porque ele não sobrevive, ele vive. Gente, ele já aprendeu o que nós passamos, não sei quantas civilizações, e ainda não aprendemos. Nós vivemos, tá lá o mundo e a gente sobrevive, e, meu Deus, os indígenas vivem, eles dividem. Tem uma coisa linda que eu quero acabar com ela, que
Os negros perdiam a família quando chegavam no Brasil e, por causa do candomblé, eles tinham Sim. outras famílias. Então, é por isso que existe pai de santo e mãe de santa, porque eles não tinham pai. Então, eles adotavam alguém que era da religião, né? Esse alguém que era o líder daquela religião, naquele lugar, era o pai de santo, porque o pai dele estava perdido em alguma fazenda, em algum lugar que ele não sabia onde era no mundo. Quer dizer, é muito belo isso, você ter a capacidade, o amor para adotar outros pais, mesmo não sabendo onde estão os seus, mesmo se perdendo totalmente das suas raízes. É muito lindo você ver o indígena, como nós vimos tantas vezes no Brasil, dizendo, olha, eu não vou trabalhar de jeito nenhum, me mate, daqui eu não saio, sentar lá no chão e dizer, minha vingança é que eu vou morrer, você vai me matar e não vai ter quem trabalhe para você, meu filho, que eu não vou. Tem que ter um orgulho. A nossa raça parda é orgulhosa de si. Ainda não é? Vamos começar. É bela a nossa história, é belo você poder dizer que a nossa resistência, às vezes, é o nada, dizer não faço e acabou-se. Sim, concordo. Termina, Alexandre, termina, que a Ana entrou, a Ana hoje está impossível. Que isso, eu adoro ouvir vocês. Não, eu queria concluir assim, né? Eu sei que é um assunto difícil de concluir assim, fácil, em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Mas eu acho que, Ana, eu acho que a gente pode pensar assim, o caminho é a escolha, sempre na vida, né? A gente tem que escolher o que a gente quer ser, como a Ana falou agora também, né? Então, eu tenho que escolher ser ser humano. Quem não fizer essa escolha, não conte comigo. Mesmo sendo brasileiro, mesmo sendo índio, mesmo sendo negro, eu vou me pôr contra todo tipo de exclusão da humanidade, da minha proposta de vida. E assim, se o português, eu sou orgulhoso da minha família portuguesa. Se o português vier como agressor, ele não será bem-vindo, certo? Se qualquer um vier como agressor, não será bem-vindo. Se o negro vier como meu agressor, não será bem-vindo, não terá minha simpatia. Se o indígena vier como agressor, não terá minha simpatia. Ou ele se posiciona como ser humano, ou eu vou riscar uma linha no chão e ele vai ter que ficar atrás dessa linha. É assim que eu penso. É assim que todos devemos pensar. Essa é a minha sugestão. Risca a tua linha de ser humano no chão e bota para fora o brasileiro, o negro, o índio, todos os coitados do mundo. Quem quiser ser ser humano está do meu lado. Quem não quiser vai ficar atrás da linha. Porque de mim só vai ter resistência. Mais nada. Então essa é a verdadeira humanidade, sabe? Que a gente tem que assumir. E aí o problema é do outro. O meu problema está resolvido, porque eu optei pela minha humanidade. É isso que eu queria concluir. Eu diria, completando tudo o que vocês falaram, que aos pardos eu diria, se for útil, o que eu vou dizer, ficaria contente que tem a ver com o que eu posso fazer de bom com o que eu tenho. Eu tenho um passado terrível. O que eu posso fazer de bom com isso? Posso escrever, posso impor isso na sociedade, posso escrever isso, fazer filmes, fazer não sei o quê, fazer uma escultura, fazer o que eu puder para manter, para guardar isso, para que a humanidade nunca esqueça o horror que foi, para que a humanidade nunca mais faça isso. O que eu posso fazer por isso? Que qualidades eu tenho? Depois de tudo o que eu vivi, de tudo o que eu sofri, de tudo o que eu apanhei, que perdi, todo esse mal, toda essa coisa horrível, o que eu posso fazer de bom com isso? É isso. Ana, Quase ela vai, de repente vai cair e vocês se liguem, tá? Pronto. Tem 3 minutos, vai Alexandre. Eu queria só dizer essa frase: ninguém sobrevive ao passado. Se a gente voltar para o passado, a gente vai para o cemitério de tudo que é possível ser feito. Então, a gente tem que se convencer disso. Se todos nós voltarmos ao passado histórico de cada povo, ninguém vai sobreviver. Porque ninguém está inocente. Não é? Como a Bíblia diz que Deus olhou aqui para baixo e viu que ninguém era bom. Então, a gente só sobrevive ao presente. E é no presente que a gente tem que viver. E decidir ser isso.
ser, como pardo, como português, como negro, a gente tem que decidir ser ser humano. Quem, por qualquer razão, abrir mão disso, aí vai ser o próximo agressor, é só uma questão de oportunidade. Ô, Ana, Oi. Ana, faça um favor, leia aquela frase que eu coloquei no conto de hoje. Acho que é uma frase, a Ana hoje começou com uma frase, capaz de ser interessante terminar com esta frase. Sabe qual é? Sim. A frase do meu conto, Ana. A frase do meu conto. Não sei. Aquela frase, oh, meu pai. Pera. Pronto. Eu tô ainda abrindo. Pera aí que o celular tem o tempo, né? Internet, essas coisas. Viver com uma pessoa hiperativa tem estas aventuras. Para aí. Nunca... Toda dor é suportável se sobre ela se puder contar uma história.